Durante mais de 40 anos, quem tentasse fugir desse país poderia ser considerado um traidor e condenado à pena de morte. Proibiu a religião, fechou mesquita, fechou as igrejas católicas. Durante mais de 40 anos, esse país no leste europeu foi considerado uma das ditaduras mais ferrenhas de todo o mundo. Começou a construir mais de 175 mil bunkers ao longo de todo o país. Mas por qual motivo um ditador como esse teria algum apoio popular? Como surgiu e terminou o governo de um dos ditadores mais isolados da Europa? No episódio de hoje, vamos nos aprofundar no país que por muitos anos foi considerado a Coreia do Norte da Europa. Eu sou o Richard. E eu sou a Lana. Estamos fazendo uma viagem sem data de volta por uma das rotas mais antigas de todo o mundo. Vamos viajar de Portugal até a China por terra, passando por mais de 25 países sem usar avião. Seja bem-vindo à websérie Rota da Seda. Salve família! Salve família, Miriam Jessi. Diretamente aqui de Tirana, capital da Albânia. E hoje nós vamos começar a mostrar para vocês algumas curiosidades desse país aqui que já trouxe muita polêmica aqui para a Europa. Tanto que quando a gente estava vindo para cá, fizeram algumas comparações de que esse era a Coreia do Norte da Europa. Eu fiquei, a Coreia do Norte da Europa? Que história é essa? Aí você começa investigar, a ver, né? Gente, Coreia do Norte da Europa? Então, tem polêmico. Algumas características de uma parte histórica do país que foi fundamental para trazer essas comparações. E uma história muito recente, inclusive, não é tão antiga assim. E no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouco a capital de Tirana enquanto a gente conta essas histórias para vocês. E a gente vai começar o nosso rolê aqui pelo ponto principal da cidade, que é a Praça Skanderbeg. É uma praça gigante aqui, bem no centro da cidade, onde a gente já consegue ver algumas obras aqui, ó. Essa aqui é uma obra bem moderna. Olha, gente, a impressão que eu tenho é que a Albânia está sendo construída agora, porque tem muita obra. Para todo lado que você vai tem obra. E aquele mural ali é um ícone da cidade. Ó, vou dar um zoom ali para vocês terem noção. Eu diria, é do país, viu? É, do país, na real. Ele tem esse estilo de arte aí que é da época do comunismo aqui e representa vários momentos aí da história da Albânia, né? E é um ícone da cidade que fica aqui no meio. E para entender melhor o contexto de todo esse vídeo aqui, a gente vai ter que voltar um pouco na história da Albânia, um pouquinho do começo, até a gente chegar aqui na estátua desse cara aqui, ó, o General Skanderbeg. Se você olhar a posição geográfica da Albânia no mapa da Europa hoje em dia, você vai ver que está entre o Ocidente e o Oriente. Então é uma região que teve muita disputa por dezenas de impérios em diversas épocas da história, né? Ao longo desse tempo tiveram diversas ocupações. Teve uma ocupação romana por muito tempo, teve Império Bizantino, mas teve um período que ficou muito marcado na história da Albânia, que foi na época da invasão dos turco-otomanos, né? O Império Otomano, um império gigante que naquela época dominou boa parte da Europa, mas que quando chegou nesse miolo aqui, teve muita resistência. Isso por causa de um general albanês chamado Skanderbeg. Na verdade, esse nome oficial nem era o nome dele era outro, acho que era Castriote, se eu não me engano, mas o apelido Skanderbeg veio justamente dos turco-otomanos, porque quando eles tentavam invadir aqui, eles tinham estratégias de guerra que lembravam Alexandre o Grande. Então, o apelido Skanderbeg veio dos turcos justamente para esse general, que é uma referência a tratar ele como se fosse um Alexandre. E se você analisar o mapa da Europa, essa parte aqui era como se fosse uma barreira que barrava a entrada dos turco-otomanos na Europa.
Então ela é como se fosse uma resistência que representou não só para a Albânia, mas para a Europa inteira contra os otomanos. Então o Skanderbeg ele é lembrado não só na Albânia, ele é lembrado em diversos outros lugares. E a maior representação dele hoje em dia está na própria bandeira da Albânia. Se você for ver a bandeira da Albânia, você vai ver uma águia de 2 cabeças, que os albaneses gostam de representar até assim, ó. No futebol eles comemoram assim, gente, é mó legal. Tem várias referências dessa águia, né? E essa águia, ela é uma referência da casa da família do general, né? Então foi uma maneira o brasão? Como se fosse o brasão da família do general. Curioso. E por isso que ficou a bandeira da Albânia e toda essa referência ao Skanderbeg, que é um símbolo de resistência contra a invasão dos otomanos. O tempo passou, Skanderbeg morreu e depois que ele faleceu, aí já não deu para segurar por muito tempo. Os turco-otomanos entraram aqui na Albânia e ficaram mais de 400 anos por aqui. E é por isso que aqui toda essa região tem influência de muitas coisas, tipo, muitas religiões. Então aqui tem o islamismo, que veio junto com os turcos otomanos, tem a parte da igreja ortodoxa, que veio na época do Império Bizantino, tem a igreja católica, que era na época dos romanos. Então tudo isso está misturado nesse caldo cultural que é a Albânia. E até o caldo cultural da Albânia dá para ver também no kebab. Kebab, você vai ver referência turca. Nas comidas turcas, o chazinho turco. Até café. nos dias de hoje, a Albânia ela é considerada um dos países mais muçulmanos da Europa. Então, se você for avaliar, ver as últimas métricas aí, mais de 50% da população se declarou muçulmana, né? Então, é um dos países que tem maioria muçulmana, mesmo que no continente europeu. O Império Otomano ficou aqui na Albânia mais de 400 anos, trazendo a sua influência, a sua política e tudo mais. Mas mais ou menos em 1912, a população da Albânia conseguiu uma independência frente ao Império Otomano. Nessa época o Império Otomano já estava dando uma fraquejada aí, já estava se esfarelando, né? Todo grande império uma hora ruim, e já era a hora do Império Otomano começar a se decair. E nesse processo a Albânia conseguiu a sua independência e foi a primeira vez que a Albânia estava aí como um reino, né? E não dominada por algum império. Mas não é só porque o país conseguiu sua independência que as coisas começaram a ficar fáceis, né? Se você analisar o mapa, naquela época tinha muita disputa territorial em todos os vizinhos. Então tem até uma arte que representa um pouco o que era a Albânia naquela época, onde a gente tem uma representação da Sérvia querendo pegar um território de um lado, a Grécia brigando do outro e Montenegro tretando do outro. Então a Albânia estava já cercada e já tinha muita disputa territorial naquela época mesmo. Entre 1920 e 1930, tinha 2 políticos que estavam disputando o poder na Albânia. Um deles era o Noli e tinha o Zog. Enquanto eles disputavam o poder democraticamente, um atentado aconteceu e um aliado do Noli sofreu um assassinato. Ele faleceu, morreu, e isso começou a deixar a tensão no país muito grande. A responsabilidade acabou indo para o Zog, que era o outro político, né? A questão do atentado, e ele foi expulso. Acabou tendo que se exilar na Iugoslávia. Ele foi para a Iugoslávia e começou a criar ali já seus conchavos para voltar para a Albânia. E o que ele fez? Menos de um ano depois ele voltou para a Albânia, dessa vez com um exército de mercenários e suporte da Inglaterra, que estava a fim de pegar alguma parte na questão de minério, estava ali naquela expansão industrial, né? E olhou para a Albânia. Onde é que a gente vai achar minério aqui nesse território? Ah, tem aquele cara que foi expulso, está querendo voltar, vamos lá, a gente apoia ele. Então teve um apoio da Inglaterra, principalmente das empresas, né, que queriam fazer exploração de minério, e também da Iugoslávia. Apoiaram ele e ele veio com um exército de mercenários aqui e tomaram o poder de volta. Uma vez que Zog estava aqui no poder, ele chegou dessa vez com uma autonomia diferente, né? Agora ele tinha, vamos dizer assim, um apoio externo, né, geopolítico, que apoiava ele a tomar as decisões. Isso aí foi aumentando o ego dele. Até que, 3 anos depois que ele estava no poder, ele decidiu se declarar um rei, o rei da Albânia, mas com um nome muito curioso, Skanderbeg III. O cara do nada falou, eu vou ser Skanderbeg. Jogou essa para si e se autodeclarou o fodão da parada. Mas se você gosta de história como eu, você já sabe que quando alguém começa desse jeito, a história não termina bem para ele. Ele tinha um gostinho, uma semelhança muito grande com a Itália. E quem estava no poder na Itália naquela época era uma pessoa que talvez você já deve ter ouvido falar. Mussolini. Os fascistas estavam dominando a Itália e ele estava a fim de fazer uns conchavos com os fascistas, né?
Então ele começou a chamar os fascistas de Mussolini para fazer algumas atividades na Itália. Se você olhar geograficamente, Albânia e Itália estão muito próximos. É o mar Adriático. Uma vez que você atravessa aqui, já fica interessante, assim, já é muito, muito próximo mesmo. E naquela época também é uma época pré-Segunda Guerra Mundial. Então, se você analisar geograficamente, a Itália também tinha interesse na Albânia, porque uma vez que ela tivesse com esse território na Albânia, ela podia bombardear ou até ter alguma influência militar ali com a Grécia, ali na Iugoslávia, né? Então ele já teria um território muito mais perto daqui. É muito mais fácil você ter esse território da Albânia do que dar toda a volta por cima, né? Então a Itália também tinha um interesse nessa jogada. Uma vez que ele começou a abrir espaço para a Itália foi chegando aos pouquinhos, os empresários começaram a entrar, alguns fazendeiros começaram a plantar uma coisa ou outra, o italiano começou a ser ensinado nas escolas e essa influência foi aumentando cada vez mais até chegar no sistema bancário. O tempo foi passando e em um momento específico, a Albânia, que era um país muito mais pobre que a Itália, começou a ser dependente do capital da Itália. Para vocês terem noção, nessa época, boa parte da comida que vinha para a Albânia era importada da Itália. Então foi se criando uma dependência financeira da Itália. A Itália tinha aquela desculpa lá de urbanizar, ter essa parte de desenvolver a Albânia como assim. Então muita gente recebeu terra para ir para a Albânia, recebeu um monte de benefícios para começar a se estabelecer e de certa forma colonizar todo o território albanês. Dessa vez com valores italianos, cultura italiana e muito do dinheiro que produzia aqui, que também ia para a Itália. E uma coisa até curiosa, nós fomos num restaurante almoçar outro dia e um garçom achou que eu era italiano e começou a falar italiano comigo. Então muitos albaneses ainda seguem falando italiano. Buongiorno! Falou, buongiorno, italiani? Aí eu, não. Na verdade eu falei, não, como é que é? Pô é não? Yo é não. Fiz yo. Falou alguma coisa errada, né? Eu falei errado, gente, eu tô tentando. E pra vocês não ficarem enjoados da minha careca contando história, vamos dar uma volta aqui, conhecer um pouco da Peatonal, um pouco de Tirana, enquanto a gente vai desenvolvendo essa história pra vocês. E ó, se vocês ouvirem um pouquinho aí de barulho de ruído, como a gente falou, tem muita obra aqui na cidade. Então, desculpa. E se não estiver escutando nada, agradeça o nosso microfone novo, que exclui alguns ruídos aí e ajuda a gente a produzir conteúdo. Toda cidade da Europa que se preza tem uma rua peatonal, onde a gente anda, não passa carro e a gente vai vendo lojinha, boteco, cafeteria. O que você mais vai ver aqui nos balcões é café. Muito café, e assim... É igual no Kosovo também, porque Nossa. também na cultura albanesa. Exatamente, você vai ver o dia inteiro, não tem hora, não quer dizer que é depois do trabalho, não quer dizer que é hora do almoço. O dia inteiro os cafés vão estar lotados e muita gente pitando, porque aqui também fumam muito, né? É, o café da manhã básico, assim, a gente come, né? Mas o que a gente vê é que a galera é café e cigarro e nada mais. Tanto que tem muita cafeteria, mas nem todas elas servem comida mesmo. A maioria é só cerveja, café e aí um cinzeiro. E um cinzeiro. Pronto, é isso aí, meu amigo. E vai tendo as lojinhas de souvenir também da Albânia. A gente vai ver muita águia, ó. Tá em todo lugar, tapete, bolsa. E a Lana já tá colada ali nos cartões postal. Eu tô com uma missão, eu tenho que mandar cartão postal pros assinantes da newsletter lá, cartão postal. Mas eu não tô achando uns cartão postal bonitinho aqui. Aqui é uns cartão postal aí, Vamos pegar fotos nossas. É, tem que fazer outra revelação nossa, né? Não tem umas fotos tão legais, assim. De influências italianas, as bicicletinhas e essas vespinhas estão pela cidade inteira. As bicicletas ali, ó, estacionadas. Kalaja é castelo em albanês, como a gente viu lá em Prizren, Kosovo. E para nossa surpresa, mais café. Isso é um castelo? Parece um shopping? Eu acho que era, talvez, uma estrutura de castelo e agora transformaram num shopping. Transformaram num shoppingzinho. Uma praça de alimentação dentro de um castelo. Com tabaco, obviamente, com cafezinhos e bijuterias e lembrancinhas aqui. Uia! O hack aizão. 150. O que você tava pensando, amor? Quer uma moeda do Skanderbeg?
Uma moeda do Skanderbeg de lembrancinha? Custa 2 euros a moeda do Skanderbeg. Pô, bonitinha, hein? Vai carregar até a China. Você quer, né? Você gostou do Skanderbeg, né? E aí? Tô na dúvida. Eu tenho aqui modinha de 2 euros, viu? Você tem? Tenho. Eu quero. Deixa eu ver se eu tenho. Pra vocês verem como o trem é turista, ele aceita euro também. Euro? A gente achou uns euros que sobrou lá de Kosovo na pochete. Moleque. E alguma delas não aceitou. Não aceitou? Caiu a moeda? Caiu a moeda? É a moeda do Skanderbeg? Deixa eu ver. Ah, não. Que foi? Veio da Mãe Teresa. Da... Eu tinha que ter apertado aqui antes. Não sei, amor. Não sei. Vacilou, veio a moeda errada. Vacilou. Não era do Skanderbeg. Não era o Skanderbeg, amor? Pô, Madre Teresa, legal, mas eu queria do Skanderbeg. Eu queria essa daqui, ó. Essa daqui. Aqui agora começaram as bijuterias. Ai, gente, olha aquelas bolsas. Ai, que linda. Meu Deus do céu. E aí, amor, quanto é que é um almocinho aí? 22 euros. 22 euros. Gente, a Albânia não é cara desse jeito. É porque quando você entra nessa zona turística aqui, ó, paga Todo dobrada. lugar é assim, né? Aqui fora, até nessas redondezas aqui, você almoça bem metade desse 7 preço. euros aqui. você já tá almoçando. Pô, bem zaço. Fala, me dere. Agora, você vê um lugar desse aqui, restaurante, chique, galera consumindo a rodo, ostentando. Imagina que esse lugar aqui era um dos países mais comunistas do mundo até alguns anos atrás. Mas essa história a gente continua daqui a pouquinho. Olha aqui, você vai ver a águia em tudo que é canto. E aí as referências que a gente falou contando pra vocês, ó. O Skanderbeg aqui, tem uma estátua dele. Aí pra quem gosta de futebol, essa aqui é a camisa da seleção da Albânia. É bem bonita, vermelhona. Chegamos aqui numa avenida que ali corta um riozinho, que eu vou falar a verdade, viu? Ele não está nada cheirosinho. Oh, Tirana Bus City Tour. O rio não está cheirosinho, mas o legal do rio... Como é o nome do rio, amor? Lana River. Lana River, é o meu rio, mas ele tá bem fedido, então Eu não sei se é eu o vou ter rio ou orgulho. se é a lixeira aí, ó. Pode É ser a verdade, lixeira. pode ser a lixeira. Eu posso ser cheirosa, né, amor? Tem que chegar lá perto pra ver o rio de perto. Tá cheirando fedido. Nossa. É, Lana River é bem fedido. Bem fedido. Tá estilo Marginal Pinheiro. Tá estilo Marginal Pinheiros aqui, né, amor? Nossa, um riozinho tão pequeno, tão fedido, gente. Então, sorte sua que a tecnologia não avançou pra vocês sentirem cheiro. Bora sair aqui do Lana River, pelo rio de amor de capital Deus. é raridade, né? Se bem que a gente vê alguns rios aí em cidades grandes, mas em capital, até na Europa, tem muito rio fedido, pelo amor de Deus. É. E aí, falando um pouquinho dessa influência muçulmana, aqui na Albânia ela é tão grande que aqui a gente tem a maior mesquita de todos os Balcãs. Essa gigante aí, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela tem 4 minaretes, que é 4 torres, né? É uma mesquita gigantesca. Fala que é do nível das mesquitas que tem lá em Istambul, pra vocês terem uma noção. Mas ela tá pra ser desbancada? Aí lá no Kosovo estão construindo uma maior aí, que essa lenda vai ser maior que essa, e o dinheiro tá vindo da Turquia também. Já em 1938, a Albânia já era praticamente dependente da Itália para fazer muitas coisas, né?
E nessa época, a Segunda Guerra Mundial estava começando a efervescer. E aí que Mussolini chegou lá nos Lodz e disse: é o seguinte, a gente vai entrar na Albânia com tudo. E eu não quero resistência, tá bom? E aí o que o Skanderbeg III fez? O líder da resistência, o pica das galáxias, falou: ah é? Então tá bom. Pegou todo o ouro que estava escondido lá no banco da Albânia e se capou para a Grécia. Fugiu e deixou o espaço aberto. Grande Skanderbeg III. A resistência. E aí Mussolini e a Itália fascista praticamente adentrou na Albânia. Gente, tem sem vídeo nenhuma disso, resistência. que é ridículo. Eles entraram como se fosse um tour de cruzeiro, desembocando na Albânia. Chegaram no porto com suas bicicletinhas, todo mundo descendo, o exército passando, dando tchauzinho para todo mundo. Acabou, não tinha nenhuma resistência. A Itália era muito mais forte, né? E foi aí que a Albânia ficou ocupada pela Itália fascista do Mussolini. E nessa época eles até mudaram a bandeira. Então eu vou colocar uma foto aqui de como era a bandeira da Albânia fascista na época de Mussolini. Que é uma coisa muito curiosa. Tem aqui um lugar para você escanear e descobrir a história do uso da bicicleta. Aí você fala: Lana, uso da bicicleta? Por quê? Aí tem muita bicicleta? Gente, tem muita bicicleta aqui. Aqui na praça não tem tanto, mas tem muita ciclofaixa, ciclovia também em alguns lugares. Olha, tô filmando um pouquinho, passaram vários lá atrás, um aqui na frente. E por quê? Uma coisa muito... Oh, gente, um quadriciclo aquilo? É um triciclo. Que da hora! Olha o Richard ali no meio, panguando. O que ele tá fazendo? Mas uma coisa muito curiosa que eu vi, que quando os italianos chegaram aqui, eles desembocaram na costa da Albânia com muitas bicicletas. Assim, gente, centenas e centenas de bicicletas. E desde então aqui tem muita bicicleta. Eu achei isso muito curioso, porque é uma coisa muito histórica e que eles realmente pegaram gosto. Então, é legal ficar vendo muita bicicleta aqui e saber que isso tem uma raiz histórica, sabe? Com os fascistas no poder aqui na Albânia, muitas coisas começaram a mudar. Para vocês terem noção, se um albanês fosse pego andando com uma arma, ele podia ter pena de morte. Claro que isso é uma regra exclusiva para os albaneses, né? Os italianos podiam andar armado por onde que for. O italiano, a língua italiana começou a ser obrigatória nas escolas e o albanês começou a ser proibido. Então aqui praticamente virou um território da Itália e eles estavam acabando com a cultura albanesa. A situação, que já era crítica, ficou ainda pior quando os italianos começaram a tirar os albaneses de suas próprias terras, né? Eles começaram a ocupar toda essa parte aqui e a cultura albanesa, e os albaneses ficaram de mãos atadas sem ter o que fazer. Em 1940, a Itália já estava preparada para a Segunda Guerra Mundial e já estava tendo suas batalhas por aí. E eles utilizavam o território da Albânia como base para poder guerrear com os países vizinhos do território ali. E eles decidiram dessa vez invadir a Grécia. Só que, para invadir a Grécia, eles decidiram entrar na Grécia com um exército de albaneses. E aí, quando você quer um exército para entrar na guerra, o que você tem que fazer? Tem que colocar arma na mão dessas pessoas, certo? Certo. Então a Itália foi lá, armou os albaneses e falou: ó, meu filho, vamos lá, vamos guerrear com a Grécia. Os albaneses, que não tinham muito a ver com isso, pegaram as armas e fizeram, ó, debandaram. Então, esse batalhão que foi forçado a lutar, pegou as armas e fugiram para as montanhas da Albânia. E foi aí que começou a primeira guerrilha albanesa. E a Itália, que ficou ali sem exército, acabou tomando um couro da Grécia, e foi uma batalha que eles tomaram uma surra que é lembrada até os dias de hoje. Agora, como que um pequeno exército com algumas armas nas montanhas da Albânia consegue tomar um país de volta, né? Então a história é um pouco mais longa, mas vamos lá que a gente ainda vai chegar nesse ponto. Nessa época, a população da Albânia ainda era muito rural, não era muito alfabetizada, não tinha, vamos dizer assim, uma estrutura para poder se montar e criar uma revolta. Então foi um trabalho meio que de formiguinha. As pessoas estavam ali na montanha com algumas armas e iam falando com os camponeses, um trabalho de formiguinha que demorou muitos anos até que se transformassem em algo que eles chamaram de Exército de Liberação Nacional. Então, se você já acompanha nosso canal há alguns anos aqui, já viu que a gente tem alguns exemplos parecidos na história. Então, por exemplo, lá em Cuba foi o movimento 26 de julho, a gente estava falando do Kosovo até pouco tempo atrás, onde tem a UCK. Todos esses exércitos têm uma função muito parecida, que é tirar o país dos invasores estrangeiros, né, e criar uma identidade nacional
né? E todos eles começam assim, com poucas armas, uma influência, e tudo, essa influência cresce ao longo do tempo, né? Nunca é de um dia para o outro. Já em 1943, o Mussolini é deposto, e o exército que estava aqui, dos fascistas, começa a esfarelar. Aí você pensa, pô, agora é hora do Exército de Liberação Nacional brilhar. Não porque a Itália se rende, mas de quem estava dominando essa parte do território que estava no domínio italiano eram os nazistas. A Alemanha nazista começou a dominar boa parte do território depois que a Itália se escafedeu. E aí começou a batalha do Exército de Liberação Nacional contra os nazistas. E essa batalha durou muito tempo. Mas se você acompanha as questões da Segunda Guerra Mundial, sabe que também, em determinado momento da história, os nazistas também tomaram couro. Gente, eu estou resumindo a história aqui porque é muito grande e o que a gente quer chegar é no ponto de como foi os anos de ferro e a comparação da Albânia com a Coreia do Norte. Tá? Então, vem comigo que ainda vai dar certo, nós vamos lá. E aí a gente vem para um momento histórico aqui da Albânia que é caracterizado como a Revolução Albanesa. Mas diferente de lugares como na França, que teve a queda da Bastilha, que foi o momento que inaugurou a Revolução, ou a invasão do quartel Moncada lá em Cuba, né, que também deu a Revolução Cubana, aqui foi através de um congresso. O exército se reuniu e fez um congresso em maio de 44, que foi chamado de Congresso Nacional de Libertação Antifascista. E esse foi o marco, né, que simbolizou a Revolução Albanesa. Nesse congresso, eles estipularam que ia ter um governo provisório, ainda batalhando com os nazistas, e foi denominado naquele congresso que quem estaria no poder seria uma pessoa chamada Enver Hoxha. E é aqui que vai começar as nossas comparações com Albânia e Coreia do Norte. Aí você se pergunta, mas quem é o Hoxha, né? Ele já era uma das pessoas que estava na guerrilha desde o começo. Então ele é um cara que estava batalhando desde quando tudo era mato, vamos dizer assim, desde quando a guerrilha era pequena, e ele foi ganhando poder e ganhando admiração das pessoas. Ele tinha uma base stalinista, né? Ele admirava muito o Joseph Stalin. Para quem não conhece, se você for ver aí na história, a gente já vai saber, porque o Stalin é famoso. E muitos dizem que ele era mais stalinista do que o próprio Stalin. Depois que houve o Congresso, as batalhas começaram a intensificar e os nazistas foram escafedendo, né? Eles foram perdendo muitas batalhas e aí o Exército de Liberação Nacional conseguiu instaurar esse governo aqui na Albânia. E é aí que começa a etapa socialista da Albânia. E quem estava no poder? Hoxha. Hoxha era o grande líder que ia comandar a Albânia durante longos anos, que agora a gente vai começar a trazer mais detalhes e trazer algumas características que fizeram com que a Albânia recebesse esse apelido carinhoso aí de Coreia do Norte da Europa. E aí vem um fato bem interessante. Quando Mussolini caiu, foi deposto, né? Muitos italianos já estavam vivendo aqui na Albânia, já tinham uma vida, vamos dizer assim, já tinham coisas aqui, né? Já estavam estabelecidos nessa região. Então muitos deles debandaram para o Exército de Libertação da Albânia e lutaram junto com os albaneses para liberar a Albânia dos nazistas. Então quando você avalia a relação da Albânia com os italianos até os dias de hoje, não é uma relação tipo assim, de ódio e tudo. Porque muitos desses italianos acabaram se estabelecendo e também tiveram algum carinho pela cultura albanesa. Então você vê muita coisa da cultura italiana até os dias de hoje e ele não tem esse olhar assim para os italianos com tanta repulsa, né? Até porque o Mussolini que estava representando o fascista, mas governantes não representam países, não representam a cultura, representam um momento histórico de uma parte do país, né? Então é sempre bom lembrar disso. E agora a gente chegou em um bunker. Um bunker, se você for ver essa estrutura aqui, ela é uma das coisas que representam o governo do Hoxha. Mas para chegar nesse bunker, vamos explicar um pouco o que aconteceu uma vez que ele assumiu o poder. Como eu falei para vocês, o Hoxha tinha uma pegada stalinista, né? Ele gostava muito do Stalin. E quando a Iugoslávia tinha resolvido tudo e pensou em anexar a Albânia, ele se recusou. E aí aconteceu um primeiro atrito ali com a Iugoslávia, porque ele não quis fazer parte da grande Iugoslávia, que tinha lá Sérvia, Eslovênia, Croácia,
Macedônia, tinha a turma toda aí que a gente já comentou bastante em outros vídeos. Nesse contexto, teve até uma fala do Stalin que ficou famosa, né? Se a Iugoslávia não quer fazer parte da União Soviética, a Albânia também não tem que fazer parte da Iugoslávia, né? Então, a Albânia queria fazer a sua própria maneira, o seu próprio estado e ter a sua própria gestão. E eu acho que o maior ponto comparativo que tem da Coreia do Norte com o governo do Rodya foi justamente como ele regia esse governo. Ele ficou mais de 40 anos no poder. Durante mais de 40 anos aconteceram algumas coisas que são muito características aqui da Albânia. Eu vou dar um exemplo. Durante o governo dele, ele tinha vamos dizer assim, uma visão muito parecida com a do Stalin, né? Então ele tinha essa coisa do culto à imagem. Na galeria de fotos, vimos entre muitos outros rostos o desta mulher. Lindita, 53 anos, conta que ficou presa nesta cela por 1 ano e meio. Nos tempos da ditadura albanesa, Lindita trabalhava numa loja e era contra o sistema. Foi perseguida, presa e torturada por ter quebrado o retrato do ditador, que na época todas as lojas tinham que exibir. E a coisa, acho que mais característica que conecta esse conceito da Coreia do Norte com o governo do Rodya durante esses 40 anos foi o fato de que as pessoas não podiam sair daqui. Quem tentasse sair da Albânia durante esse período era considerado um detrator e poderia até pegar pena de morte. Mas como que o país se isolou desse tanto? À medida que o tempo foi passando, o Rodya foi quebrando as suas alianças com as principais potências do mundo. Primeiro rompeu com a Iugoslávia, começou a ter algumas desavenças. Depois, quando o Stalin morreu, rompeu com a União Soviética. E mais para frente ele chegou a romper até com a China. Então o país acabou ficando isolado do ponto de vista geopolítico e para se defender com medo de quem pudesse invadir, ele acabou criando sua própria maneira de se defender. Começou a construir mais de 175 mil bunkers ao longo de todo o país. Imagina que naquela época estava rolando a Guerra Fria. Então a única maneira de um país se proteger geopoliticamente seria ter aliados potentes ou, quem sabe, uma bomba atômica. A Albânia não tinha nada disso. Então, na paranoia dele, ele começou a construir bunkers ao longo de todo o país, pensando que a qualquer momento ele poderia ser invadido. E se você analisar o histórico e a região da Albânia, é bem suscetível a isso. Se você viu um pouquinho do nosso vídeo lá no norte da Albânia, viu que a gente viu aqueles bunkers cogumelos, né? Eles estão espalhados aí ao todo o país. E agora a gente vai entrar em um desses bunkers mais famosos, onde eles se preparavam para uma possível guerra nuclear ou uma invasão na Albânia. Hoje o bunker se transformou numa galeria de arte, onde a gente pode visitar, ver como eram os aposentos aqui se preparando para uma possível invasão na Albânia. Então você vê só esse cogumelozinho na entrada, né? A partir do momento que entra, tanto de coisa que tem aqui para percorrer. Caramba. É gigante, é um mundo dentro da Terra aqui. Aí vai ter uns quartos. Ó, tem um rifle da época aqui, ó. Caramba. Nossa, pra quem já jogou Medal of Honor, é o rifle lá exatamente da Segunda Guerra Mundial que você fica tirando lá. Lembra que eu falei para vocês que tinha o exército que também era treinado, vamos dizer assim, junto com os fascistas? Pelas fotos são esses aqui, ó. Esse aqui é o exército albanês sendo treinado durante a ocupação da Itália. Eles eram diferenciados porque eles tinham, vamos dizer assim, esse chapéu aqui, ó. Já nessa outra sala aqui, ó, esse quadro fala, né, que desde 44 até os anos 90, 9.000
4.220 pessoas e 4.472 relatives, que são parentes ou conhecidos, né? Homens e crianças, tentaram fugir, sendo que dessas, 988 morreram, tentaram fugir aqui da fronteira, né? E aqui tem algumas fotos mais dramáticas de quando eles tentaram escapar e acabaram sendo executados por conta disso. Esse quadro aqui já representa um pouco dessa polícia do exército, né, que fazia a repressão para que ninguém pudesse fugir da Albânia durante o período do comunismo aí, durante o período em que ficou o governo do Hoxha. Aqui está mais uma representação de como era a polícia que fazia a vigilância das fronteiras do país. Aqui agora tem um teste. Será que a gente consegue achar o grampo que deixaram nessa mesa de escuta policial? Aqui tá escrito: tem alguns grampos de escuta da polícia nessa mesa. Você consegue achar? Vamos ver se a gente consegue. Não tá, vai estar no cinzeiro? Então, falou que pode estar nos objetos também. Ah, os objetos não pode tirar. Uma escuta. Falou que pode estar na mesa ou nos objetos. Não falou exatamente. Nossa, claramente seremos grampeados. Não achei a escuta. Nossa senhora, amor. Eu acho que deve estar no cinzeiro, pô. Mas não pode levantar o cinzeiro. Mas deve estar no cinzeiro. Pode mexer a É o cabeça. único item que tá aí. Ah, será que tá aqui? Ah, não, isso aqui é só estufamento mesmo da madeira. Mas fecha. Grampeados até o talo. Nossa, amor, a gente ia ser muito grampeado. Falhou. Uma outra característica do governo do Hoxha com a Coreia do Norte, que traz essa semelhança entre os dois países, entre os dois governos, é a atuação de uma polícia secreta. Uma polícia que trabalha na parte de espionagem, né, que tem a função de encontrar as pessoas que querem delatar ou encontrar as pessoas que querem fugir do país ou atuar para derrubar esse governo, né? Então, a União Soviética tinha KGB. Para quem acompanhou a gente quando a gente estava falando sobre a Revolução Cubana, na websérie Faces de Cuba, a gente falou bastante sobre a CDR. E aqui, o nome da polícia, o nome da organização que fazia esse controle era Sigurimi. Então, essa polícia também tinha o papel de trabalhar com espionagem e entender quem eram as pessoas que queriam acabar com o governo do Hoxha. Olha onde ficava uma escuta da polícia Sigurimi. No Cabo de Vassoura. Olha o tamanhozinho que era a escuta. No Cabo de Vassoura. A gente nunca ia pegar isso aí. Com o tempo, o Hoxha consolidou seu poder, eliminando qualquer oposição interna. O regime implementou um sistema de campos de trabalhos forçados, para assim aprisionar milhares de pessoas consideradas inimigos do Estado, ou traidoras, ou simplesmente por sabotarem a ditadura do proletariado. De acordo com o museu, mais de 6.000 pessoas foram fuziladas. Outras 34.000 foram detidas como prisioneiras políticas e 59.000 pessoas foram mandadas para os campos de trabalho forçado. E aí a gente vai vendo algumas frases que o Hoxha deixou, que o pessoal aqui está marcando, que representa um pouco como era o que ele pensava naquela época. A fronteira, um ponto contra a ideologia estrangeira. As pessoas da República da Albânia estão fechadas para inimigos, espiões, turistas hippies e outros vagabundos. Quem falou isso foi? O Hoxha. Frase do homem. Olha, nossa, isso aqui é muito Guerra Fria pra mim, ó, cara. Meu Deus do céu. Todos os bagulhos, os filmes que eu vi, as séries que falavam da Guerra Fria, tinha um bagulho parecido com esse aqui, não tinha? Tinha. Eu acho que esse aqui é aquele que muda os canais pra você espionar. Posso estar errado. Me corrijam aí se vocês sabem.
Ah, que você troca a escuta, o ponto de escuta? Ó, lembra? Porque no filme é tipo assim, a pessoa tá procurando o canal onde ele vai escutar conversa. Tal conversa. Aí ele fica mudando isso aqui, ó, tac, 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 tac. Tipo, vamos agora espionar o ministro nesse negócio. Nos filmes eu lembro de ver desse jeito. Posso estar errado, mas é o que me traz a memória aqui. E aqui tem um negócio mudando os canais, ó. Pra escutar o que eles estavam conversando. E aí tem muita gente que acha, né, que manipulação de foto, manipulação de comunicação de uma ideia, né, é uma coisa mais atual, né? Que a gente faz fake news através de inteligência artificial e tal, mas naquela época já tinha foto manipulada. Aí eles fazem até um jogo, ó. Essas 4 fotos foram manipuladas. Adivinhe qual é? Adivinhe onde? Adivinhe onde, né? É verdade. Essa daqui, por exemplo, né? Porque a tecnologia de antes era diferente. Então, provavelmente apagaram alguém que estava aqui. Pode ser. Aqui você consegue ver uma foto... Mas é bem uma pessoa que foi inserida aqui. Aí deu uma bandeira bem tosca, né? Amor, mas era a tecnologia da época. Né? Aí inseriram essa cabecinha aqui. Essa daqui só apagaram esse rosto, parece. Aqui, ó. Não, esse aqui acho que é um erro, ó. Mas esse cara aqui foi colocado, parece que foi inserido, né? Ó. E aqui é a mesma coisa, ó. Então as pessoas manipulam. O problema é, você manipula essa foto. Aqui tá tosco. Mas se vai para um jornal ou alguma coisa, não fica essa tosqueira. Ganha uma coisa oficial. Imagina naquela época, se um bagulho vai para um jornal, alguma coisa, né, a credibilidade era muito maior do que é hoje, né? Hoje a gente não é mais desconfiado, mas... Também é tanta fake news que a gente tem que ser desconfiado, gente. Então... Melhor ser desconfiado que não ser. Mas você vê, a manipulação do que é a verdade já era uma coisa muito antiga, né? A gente é muito refém sobre o que é a realidade de fato. Porque tudo que é comunicação... é manipulado por alguém. Alguém escolheu enquadrar a vida desse ângulo. A gente só tem a visão dessa pessoa. A gente não tem o que é a realidade, né? Então o bagulho era muito louco aí, principalmente na Guerra Fria. Aqui já é o quarto do ministro das Relações Interiores. Aqui já tá bem no final do bunker. Aqui começa a ficar as pessoas mais importantes. Quem tá a fotinha ali? Ai, que máquina linda. Do Roger. Será que tem um ano da máquina aqui, ó? Polícia Popular. No de baixo. Que magia é essa? Agora tira. Cada hora a gente vai entrando, ó, nessa parte aqui do bunker, a gente entra nessa parte e a gente vê a grossura que é da parede, ó. Meu Deus do céu. É verdade. Uma lapa aqui, ó, pra sobreviver a bomba atômica mesmo. Olha essa porta, amor. Nossa, a lapa da porta de ferro. Deixa eu ver aqui. A grossura. Nossa. Daqui a gente não pode ir, ó. Tem mais um filminho rolando lá no fundo. Pode passar. A gente chegou meio tarde aqui, ó. Essa parte toda aqui faz parte de um conjunto de mercados, né? Então tem um bazar, um mercadão, tudo que eles vão se juntando assim, uma área de comércio grande da cidade. Mas a gente não sabe se você pegar tudo meio aberto, porque a gente chegou meio tarde. Eu tô vendo que a parte de roupa tá todo vapor ali, ó. Ah, aqui tem um quadradão gigante, ó, o bazar antigo, ó. Que é o mercadão de roupa. Tem até alguns instrumentos, relógios, tem tapete, sapato. Tanta coisa antiga ali, ó. Tem muita coisa antiga. Bandeira. Que é... Nossa, tem umas fotos do Rod ali, ó. Tem? Você consegue ver daqui, ó? Ah, eu tô vendo. Debaixo Ixi, do vamos Hitler. filmar Nossa! Vamos filmar discretamente. Você consegue filmar aí discretamente? Ó, aqui também vende algumas frutas, estamos começando a achar aqui algumas ervas para fazer chá. Aqui eles gostam muito de chá. As pimentas aí penduradas, que delícia. Um cheirinho bom. É alho. Alho e pimenta. O brasileiro caça vampiro, né? Tanto de alho que a gente come. Parece até uns mercadão brasileiro mesmo, as Parece colheres demais, de pau. ó. Parece demais o mercadão brasileiro. Me lembrou, sabe o quê? Juazeiro do Norte. Ó. Aqui, ó. Treco-treco, coisa antiga.
relógio de dar corda. Prato. Olha quanta pulseira. Umas coisas aleatórias, tipo ursinho. Meu Deus. Do nada. Não, esse daqui é bem aleatório. Pente, colar, escultura de madeira, tudo junto e misturado. E agora a nossa missão é arranjar onde comer, porque a gente ficou contando tanta história pra vocês que enrolamos o almoço. E tem muita opção aqui. Tem umas opções mais chique, meio termo, tem uns que pareciam ser mais raiz mesmo, parece que estão fechando. Então a gente não tá tendo muita opção. Aí, vamos ver esses aqui. Tem esse daí, ó, Zagara tradicional. Quando fala tradicional, você sabe que é um pouquinho pra turista. Mas pode ser bom também. Pode ser bom, ué. Não tô falando que vai ser ruim. Olha, amor, tem aquele arroz que você comeu lá em O chicken casserole. Schroeder. Finalmente, estamos aqui com o hacking. Parece água, né, amor? Parece água, né? Parece, né? Derruba até de fundo. Cheiro forte? Nossa senhora! Mas... Eita, nós quebrou um copo ali atrás. Nossa! Tudo na paz. Tudo na paz? Vai quebrar nosso coração e nossa cabeça logo mais, que esse aqui também. Explica o que é o hacking. O hacking, ele é uma bebida à base de um destilado, que eles fazem à base de fruta, se eu não me engano, né? Então a vodka, batata, cachaça, cana-de-açúcar, eles fazem o hacking através de um processo com frutas, que é o trago tradicional, não só da Albânia, mas dos Balcãs, né? É clássico você tomar para abrir o apetite. Então, vamos que vamos. Você bebe primeiro? Vai, saúde. Você quer ver o primeiro fazendo careta, né? Quero ver. Já brindamos. E aí? Nossa, amor. É? Rupiou aí? Olha o teu braço. Parece uma galinha depenada. Olha isso. Já fui mais forte pra cachaça, viu? É? Hoje em dia... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vai. Nossa, é muito forte. É muito forte. Ele tá tremendo até agora. Deve ter o quê? Uns 30 e pouco? Nossa, 80 pelo cheiro. Não, uns 30 e pouco. Dá pra limpar um fogão, amor. É como se fosse uns 51. Vamos ver. Em percentual de álcool. Forte. Como é que é, amor? Suave. Suave. Richard soa que toda bebida alcoólica é tipo um vinho, eu falo suave. Eu bebo um suco e falo, nossa, suco é suave. Agora todos isso que você verem do passado, eu falo suave. Eu tô tentando parar. Isso aqui tá pra falar que é suave, não. Nossa. A parte boa, ó. Bebe uma cervejinha vermelha aí pra descer, amor. Nossa, acho que eu vou desse lemon soda aqui italiano. Então deixa que eu bebo. Sem álcool. Pelo amor de Deus. A cerveja eu tava tomando na Corte, né? Que é a que você encontra mais comercial zona, mas você acha nos artesanal também. Isso aqui é uma Red, né? A versão vermelha deles. E é 500 ml de chopão artesanal maravilhoso, 2,50 euros. E aí, tá caro ou tá barato? Diz pra nós. Cada copinho desse aqui, ó, é €1, tá? Cada um só bebeu metade. E eu só vou beber o resto da bebida quando chegar o almoço, porque o estômago não aguenta. Sou fraca demais. Chegou o pratinho da Lana, se liga na... É chicken moussaka que chama. Ele é tradicional. Nossa, olha esse creminho aqui, ó. Ah, tipo um escondidinho, né? É. E é de frango. E com batata. Ai, vazou ali. Fazendo bagunça com a comida. Fazendo bagunça com a comida, né? Eu tô tentando caçar o frango aqui. Nossa, eu tenho que cortar esses pedacinhos. Tem cogumelo. É cogumelo ou é berinjela? Não sei, vamos ver. Apreciando cada detalhe da comida. É, a Ana Maria Braga, como é que ela faz? Passa embaixo da mesa. Não, não, tá bom. Nossa, esse queijinho. Eu gosto do queijo daqui. Ele é um queijo pegajoso também, que ele derrete bem. Mas ele é um queijo um pouquinho mais azedo do que o convencional. Eu gosto de queijo azedo. Então aqui pra mim, essa cobertura aqui de queijo azedo tá... Assim, não é azedo. Só um toquezinho, assim. Umas bolinhas de carne, ó. Ó, como se fosse um hamburguinho, um hamburgão. Uma coisa curiosa. Todo lugar que eu vou, e aí tem o prato meatball.
Eu já fui em uns 3 restaurantes, 4 restaurantes diferentes. O Richard olha o cardápio inteiro e pede meatball, gente. É a mesma coisa. Só que é meio aleatório. Cada restaurante faz de um jeito. Sim. Não tem, tipo... Então, por exemplo, já teve um que foram várias almôndegas, assim, o molho, pãozinho pra comer e tal. Teve outros que veio vários hamburguinhos, assim. E agora veio esse, que é tipo... um hamburgão diferente. Mas vamos experimentar aqui. Eu acho que isso aqui vai ser pouca comida, hein? Eu vou ter que pedir mais coisa. Ah, foi 3 euros também, né? Não tem como pedir muito. É. Bom? Caralho. Bom pra caramba, família. Nossa, muito gostoso. Mas eu vou ter que pedir mais um. Eu peço outro prato pra complementar. Pode ser? Uma saladinha? É como se fosse um hambúrguer misturado com outros tipos de carne. Não parece que é só um tipo de carne. Como se fosse fizeram um kebab, uma mistura assim, e eles fazem um hamburgão muito gostoso. Vê aí o kebab, que a gente achou que era um kebab, mas na verdade é um espetinho de frango com pimentão vermelho, né? Não, pimentão vermelho e limão. Assim, cada coisa no iPad acha que é uma coisa, acha que é outra, acontece. Né? É surpresa, gente. A vida na estrada é assim, a gente nunca sabe o que vai comer de verdade. Mas o espetinho aqui tá gostoso, espetinho de frango. Bem temperado? Porra. As comidas aqui costumam ser muito temperadas. E esse daqui foi 2,20 €. Bom, Bom. A gente tá pagando caro porque a gente tá num restaurante turístico e tal. Ah, mas 2,20 ainda tá de Então, boa. cara, é caro comparado a onde a gente já comeu na Albânia, diz aí. Sei. Um dos motivos que fazem as pessoas terem algum carinho ou algum olhar de admiração pelo governo do Rhodes é que ele fez uma reforma agrária muito grande no país. Outro fator também, ele pegou a população que era em grande maioria analfabeta e ao longo desses anos no seu governo conseguiu alfabetizar boa parte dessa população. Então teve uma revolução na educação da Albânia durante o período também. Mas assim como Stalin, o seu grande admirador, ele teve enormes polêmicas, mas teve uma que ele conseguiu ir além do Stalin, ele conseguiu criar algo que só tinha aqui e talvez esse também seja um gancho que faz as pessoas acabarem comparando com a Coreia do Norte. Em 1967, o Rodja declarou que a Albânia seria o primeiro e único país naquela época a ser um estado ateu. Então proibiu a religião, fechou mesquita, fechou as igrejas católicas. Agora você imagina isso na Albânia, um lugar onde está recebendo influências desde o Império Bizantino. Então aqui já tinha Islã, judaísmo, catolicismo, tava tudo aqui misturado e ele chegou e proibiu tudo. O governo de Rodja só terminou com sua morte em 11 de abril de 1985, após 41 anos no poder. Após sua morte, Ramiz Alia, que era seu sucessor designado, assumiu a liderança do país. Só que ele já tinha uma outra ideia de como ele via a Albânia. Ele tentou implementar algumas reformas que foram muito limitadas e graduais, buscando aliviar o isolamento econômico do país, mas mantendo o sistema político comunista. Em meados de 1889, a queda do Muro de Berlim e a queda dos registros comunistas do leste europeu começaram a ter interferência também na Albânia. A Albânia era considerado o último farol do socialismo na Europa, mantendo principalmente essa linha stalinista, E tudo isso intensificou a pressão por mudanças por aqui. Internamente, a população albanesa já estava exausta pelo isolamento, pela pobreza e pela repressão política. Em 1990, protestos estudantis e greves operárias ganharam força. O mais emblemático foi a manifestação estudante de Tirana, aqui, em 1990, o ano que eu nasci. Já em 91, o Partido do Trabalho da Albânia foi forçado a permitir a formação de outros partidos políticos e assim realizar eleições multipartidárias. Então, diferente de outros casos onde você teve uma revolução em cima de uma outra revolução, aqui a coisa foi acontecendo mais naturalmente à medida que o poder aqui na Europa foi esfarelando aos poucos, Em 1992, o Partido Democrático, que era o partido da oposição, que formou após o colapso lá do regime, venceu as eleições e marcou o fim definitivo do regime na Albânia e a transição para um sistema democrático. E esse é o sistema que a gente vê até os dias de hoje na Albânia.
Mas a gente vai mostrar um pouco também as diferenças de como está a Albânia nos dias de hoje, para a gente pensar e imaginar como era a Albânia isolada e a Albânia que a gente consegue ver hoje. E agora a gente chegou em uma das construções clássicas aqui de Tirana. E ela remete um pouco a essa história também do Hoxha. Quando começou a construir essa pirâmide aqui, ainda no governo dele, a ideia era criar um monumento em homenagem a ele, ao Hoxha, né? Só que essa pirâmide ela nunca chegou a ser concluída de fato. Porque antes dela ser concluída, ele faleceu e o governo caiu. Então, quando caiu o governo, essa pirâmide ficou meio esquecida por aqui. Se você for olhar algumas fotos na internet, você vai ver que tinha uma parte pichada, o pessoal subia aí. Esse negócio era como se fosse um trambolho que ficou abandonado aqui na cidade de Tirana, né? Mas recentemente teve um conjunto de reformas aqui. Então agora a pirâmide já está pintada, começaram a utilizar a parte de dentro para fazer galerias. Então, assim como o Hoxha fez com a igreja naquela época, as igrejas, essa pirâmide que representava também o governo de Hoxha, agora já tem novas funções. Cafeteria, galeria de arte, né? Então toda essa parte de Tirana está sendo renovada. Tem muitos outros monumentos, coisas que eram da época do Hoxha que estão sendo renovadas, pintadas, estão encontrando novas formas de viver Tirana. Se você olhar boa parte da arquitetura, tem um pouco daquela coisa soviética ainda, mas parece que Tirana está tentando tirar tanto esse estigma que começou a colorir os prédios, cor para tudo quanto é lado. Então, se a gente compara até com outras cidades que a gente viajou na antiga Iugoslávia, por exemplo, eu sinto que Tirana é uma cidade muito mais colorida, tem muito mais arte, assim, você consegue ver essas diferenças nos dias de hoje. Isso aqui já é dentro da pirâmide, aqui do lado parece que tem tipo um coworking, cafeteria. Ó, tem uns lugares massa para trabalhar aqui. Deve pagar também, né? Olha, isso aqui já é na parte interna, parece que tem uma empresa aqui dentro e não sei se é uma empresa ou se é um acelerador de startup. Mas é bem interessante. Olha o que virou aí a estrutura. E vamos subir as escadas aqui para aproveitar e ver a cidade lá de cima, né? Quantos degraus será que tem aqui? Ó, aqui em cima é isso, ó. A galera fica aqui olhando a visual, tirando as fotos, mas agora tá um solzinho aumentou aqui. Mas ó, pra quem gosta de vistas, eu acho que dali vai ter uma das vistas mais bonitas da mesquita, a maior mesquita aqui dos Balcãs. E a gente falando que aqui tem bastante obra, aí vendo aqui em cima dá pra ver muitos. Como é que é o nome disso, amor? Não, Daime. Guindaste. Guindaste, ali ó. Ali o cabecinha de um, ali o vermelho outro. Aí aqui desse lado, olha isso. Um aqui, outro ali em cima. Muita obra, né? Pra vocês terem noção, a Albânia já faz parte da OTAN e tá também querendo entrar na União Europeia. Pelo que eu tava até olhando as notícias ali, a previsão é 2030 mais ou menos, que a Albânia esteja dentro da União Europeia. Porque para entrar na União Europeia você tem que cumprir vários pré-requisitos lá, né? E como a Albânia tá fazendo todas essas reformas, ainda leva um tempo. Mas pelo andar da carruagem, parece que está bem próximo até de Mas, entrar. isso eu te contar que eles estão usando inteligência artificial para acelerar esse processo. Ah, é, tem essa questão. Aí vamos contar mais para frente.
Richard falou, que a Albânia estava tentando entrar, quer dizer, já está na fila para entrar na União Europeia, tem vários requisitos que eles precisam cumprir, né? Na verdade, são 33 requisitos que eles precisam cumprir até 2030 para avaliar se eles vão poder entrar ou não. Um desses requisitos era a digitalização e desburocratização de alguns processos. E aí, pensando nisso, eles liberaram alguns serviços do governo online, mas sabendo que as pessoas iriam ter alguma dificuldade para acessar esses serviços, eles lançaram a Diela, que é uma mulher inteligência artificial, que o nome dela é Diela, que significa sol em albanês. E ela é uma mulher com fenótipo, algumas características físicas albanesas e trajes, roupas albanesas também. E a principal função dela era ajudar as pessoas a navegarem nesses sistemas online para entender, sei lá, como é que vai pagar o imposto tal, como é que vai pedir um novo RG albanês, essas coisas todas, né? E aí evoluiu para e se a Diela virasse ministra? Vocês não entenderam errado, existe uma ministra que é inteligência artificial aqui na Albânia. E ela tem alguns cargos como avaliar e escolher concursos públicos, editais, coisas delicadas. E aí você fala, mas gente, por que eles fizeram isso? Dos fatores aqui que os albaneses são muito insatisfeitos com o governo é a corrupção. E aí eles falaram, uma inteligência artificial, um robô, uma máquina, não é corruptível, porque ele não tem interesses monetários. Mas e quem constrói a inteligência artificial? Tem? Quem faz o prompt? Quem faz o prompt? Tem esse interesse? Claro que existem pessoas que são supervisores da Diela, estão ali observando o que ela está fazendo e o que não está fazendo. Será que eles podem mudar a direção das decisões que ela iria tomar? Será que eles têm algum poder de mudar o prompt? Não sabemos, ficou uma coisa meio em aberto, assim. Tem até alguns cargos de contratação que ela também é responsável, né? O que deixa bem delicado, assim, como que nós confiamos mais numa inteligência artificial do que em outro ser humano? Porque essa inteligência artificial também passa por muitas mãos de outros seres humanos. E a União Europeia falou, rapaz, a gente falou para eles digitalizarem, mas eles foram para um lado que a gente não estava esperando, né? Quando a gente falou digitalizar, a gente não estava querendo dizer isso. Aí ficou até engraçado, porque enquanto nós estamos aqui, isso é uma notícia de que a Diela, a ministra da inteligência artificial, falou que estava grávida de 83 pessoinhas, que vão ser as novas assistentes digitais de deputados, ministros, políticos aqui da Albânia. Aí você fica... Eles saíram de 40 anos muito fechado para o que vinha de fora para uma ministra de inteligência artificial. A primeira e única ministra de inteligência artificial do mundo. Então foi um salto muito grande. E acaba também tendo uma certa crítica muito forte, porque eles podem até digitalizar nesse sentido, ter uma ministra que é de inteligência artificial, só que os próprios albaneses não têm um conhecimento digital tão aprofundado. 32% mostraram que tem um nível básico de conhecimento digital e só 9% da população mostraram que tem acima da média de entender como é que funciona as redes sociais, até identificar algum potencial perigo nas redes sociais, entender o que é falso, o que é verdadeiro. Então, assim, adianta digitalizar tanto assim, sendo que a população não está tão digitalizada ainda? Outro cargo também da Diela é que ela é responsável por observar como está o andamento do cumprimento das normas que a União Europeia pediu para a Albânia. Então ela fala, nós temos esses 33 fatores aqui que temos que observar. Como está esse, como está esse, como está esse, qual que é o próximo passo desse, esse daqui já foi cumprido. Então ela vai fazendo como se fosse um ranking de prioridades também do que tem que ser feito para ser cumprido tudo no prazo que a União Europeia pediu. O que é também algo importante, né? Um cargo importante também de se ter. Eu quero deixar uma pergunta. Vocês confiariam no ministro de inteligência artificial no Brasil? Só vou deixar isso, assim. Não vou deixar fatores, contextos, confiança, desconfiança em cargos públicos. Não vou deixar esse fator. Vou falar, você, pessoa que está assistindo, confiaria? Eu não sei não, hein? Também não confio no humano. Sei lá, é meio estranho, né? Não sei, gente. É isso. A gente ficou pouco tempo na cidade de Tirana, né? Dá para aprofundar muito mais nessa história. Inclusive aqui vai ter tours guiados que contam justamente essa época do comunismo, do Rodja. Tem vários outros bunkers, né? Então, se você quiser aprofundar ainda mais nessa história, tem muita coisa para ver. Tem até também bunkers diferentes do que a gente foi, que um é cafeteria, o outro é galeria de arte e tudo mais, espalhados pela cidade. E aí você pode fazer um tour só de bunker também, se você quiser. Tem muito museu, tem muito mais onde aprofundar. Tem muita informação. E para ajudar, né, acho que você vai falar isso agora, a gente vai deixar algumas referências aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, porque a gente também teve que pegar
bastante coisa, Estudos. bastante pesquisa para estar passando essas informações para vocês. Então, se vocês quiserem aprofundar, tá aqui na descrição. Bibliografia. Exato. E agora nós vamos seguir viajando pela Albânia, mas vamos sair aqui de Tirana e vamos para as montanhas do sul, que sempre falaram assim, gente, se vocês forem para a Albânia, vai para o sul, porque é a cara de vocês. Então, vamos ver se é verdade. Tem uma cidadezinha ali que parece que vai ser... tô só ansioso, assim. Amanhã a gente já tá partindo e o coração já tá daquele jeito. Sim. Queremos deixar também um agradecimento a todo o nosso clube de membros. Se você entrar num botãozinho que tá aqui embaixo, tá escrito Seja Membro, você pode apoiar o nosso canal com R$5 por mês, é um famoso cafezinho, e com esse cafezinho a gente vai juntando de grão em grão, e aí a galinha enche o papo e ainda chega até a China. E a gente consegue também trazer mais vídeos para vocês, com conteúdo, com informação, com turismo também, com natureza, do jeitinho que a gente gosta e que a gente também sabe que vocês gostam. Então é isso, obrigado a todo mundo e a gente segue viajando. Até a China. Aquele abraço, família! Adeus.